Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui, para a gente conversar um pouco hoje sobre o Iluminismo. E para eu introduzir o Iluminismo, eu quero fazer então uma passagem rápida sobre todo esse processo que a gente viu até aqui sobre a modernidade, tá? Indo lá da Renascença até chegar aqui então ao Iluminismo, que é o tema da nossa aula. Vamos começar então? Bora lá! Para a gente começar a falar, pessoal, sobre o Iluminismo, é importante que você saiba que o Iluminismo faz parte de um bloco filosófico chamado de modernidade. Até o final do século XIV você tem o medievo, né? Esse período medieval é considerado a idade das trevas para os modernos. E aí por volta do século XV você tem o início da modernidade propriamente dita, que é dividida em dois grandes blocos. A Renascença, pessoal, como o próprio nome diz, é considerado aí o renascimento de uma série de transformações sociais que vão acontecer na Europa no final desse período medieval, né? Por volta aí do final do século XIV, e que acabaram mudando o paradigma cultural, social, econômico e político, e principalmente religioso, que de certa forma acabava ajudando aí a moldar as estruturas sociais desse período. Você vai ter aí então a transição do teocentrismo, onde Deus é o centro de tudo, do pensamento, da arte, da vida social europeia, para o antropocentrismo, onde a proposta é que o homem tenha aí mais autonomia, mais liberdade. Aliás, a razão vai ser o novo foco, né? O novo paradigma da modernidade é a razão. Na modernidade, pessoal, nós vamos ter aí a transição do feudalismo, que é esse sistema econômico agrícola, né, de vassalagem, com pouco ou nenhuma mobilidade social, para o capitalismo, uma economia mais de mercado, com trocas monetárias, grande preocupação com o lucro e considerado aí pelos iluministas especialmente uma evolução em relação às estruturas medievais. Então a gente vai ter aí a Renascença como um grande movimento filosófico, cultural e político também, ocorrido inicialmente em Florença e depois se difundiu por toda a Europa e obviamente se espalhou aí pelo mundo todo posteriormente, tá? Quais eram as características fundamentais dessa modernidade, pessoal, no início aí da Renascença? Como eu falei no começo, uma maior autonomia do pensamento, com o resgate aí da arte, da política grega, e especialmente a autonomia de pensamento, com o racionalismo que vai acabar provocando aí, obviamente, o enfraquecimento da igreja e, consequentemente, da monarquia desse período, tá? Em contrapartida, a gente vai ter o quê? O desenvolvimento da ciência e que vai acabar provocando aí, dando bases para o iluminismo. Eu acho que foi bem conciso, né? Deu pra gente entender bem o que foi então esse movimento, esse momento do Renascimento, tá? Então vamos falar um pouco do iluminismo? Com o enfraquecimento do antigo regime, pessoal, as estruturas medievais e o absolutismo acabam perdendo força, obviamente, e o fortalecimento do capitalismo vai ter o que aí? A ideia de que deu certo, né? De que a razão venceu e começa a ganhar mais corpo, começa a ganhar uma certa base, estrutura para produzir aí outras novas transformações. Então promovendo aí uma ideia de que acabou dando certo, né? De que a razão venceu a fé. Pelo menos em tese era o que eles pensavam. O racionalismo cartesiano e as descobertas de Galileu, Newton, vão acabar produzindo aí uma base segura para o iluminismo e, obviamente, críticas muito mais fortes ao regime absolutista, ao sistema que vigora nessa época, tá? Bom, vamos entrar então diretamente no iluminismo para a gente conseguir então aprofundar aí algumas ideias. O termo iluminismo, na verdade, ele significa o quê? Ele quer dizer exatamente colocar a luz sobre algo que está escuro, que era a proposta do, segundo os iluministas veem, né, do período medieval. Então você vai fazer inclusive uma analogia com o mito da caverna de Platão, onde o período medieval seria a caverna com ali a escuridão e verdades obviamente obscuras, e em contrapartida você tem o quê? Você tem aí a parte de fora da caverna, que é onde está a luz. E é o que o iluminismo vem trazer, a luz do conhecimento, a base, a luz da razão. Então o iluminismo vai se propor aí como uma luz que vai iluminar a escuridão medieval, né, da falta de liberdade, da falta de conhecimento e, sobretudo, do domínio das estruturas feudais e cristãs. Dá para fazer uma leitura, inclusive, com a caverna de Platão, como eu falei, né, onde, saindo da escuridão da caverna, eu vou ter contato com o verdadeiro conhecimento, com a verdade, por assim dizer, que é um pouco o que propõe as concepções iluministas. Então você vai ter, por exemplo, um autor muito importante para o iluminismo, que é o Kant, que vai fazer uma analogia com o período medieval como se fosse uma criança, onde as pessoas não têm autonomia, onde a mãe no caso da igreja, né, leva para onde ela quer,
conduz o filho da maneira como ela acha que é melhor e esse filho acaba sendo simplesmente obediente e dócil. Já o iluminismo não. O iluminismo, segundo Kant, nesse mesmo texto, vai dizer o quê? Que o homem ele chegou na maioridade. E chegando na maioridade, ele tem autonomia, ele tem liberdade, ele tem a capacidade de fazer as próprias escolhas. Não mais obediente à sua mãe, mas agora agindo com a sua própria razão, andando com as suas próprias pernas. Então é muito bacana porque ele vai usar uma expressão que marca aí, na verdade, esse iluminismo, que é a expressão sapere aude, que significa ousa saber, ousa caminhar com as próprias pernas, ousa se tornar livre, não é? Tem uma expressão alemã muito interessante que vai também ajudar a entender o que é iluminismo, que é a expressão Aufklärung, que significa esclarecimento. Pessoas mais esclarecidas, pessoas mais abertas a um conhecimento que até então não tinham acesso por conta da obscuridade medieval. Segundo, obviamente, essa visão iluminista que foi sendo desenvolvida aí ao longo desse período. Então o iluminismo ele pode ser entendido como um desdobramento da Renascença e dos primeiros filósofos pensadores modernos. Empiristas e racionalistas vão ter aí espaço de discussão, mas sempre tendo a razão e o conhecimento como foco. Quem são os principais pensadores modernos que vão abrir esse caminho aí? Como eu falei anteriormente, né? René Descartes, Thomas Hobbes, Newton, Galileu, Montesquieu aí no aspecto mais político, né? Todos esses pensadores vão se somar aí a Voltaire, Rousseau e John Locke, a tríade aí, né, dos contratualistas, que vai ser tema para um outro vídeo nosso também, que vão então ser os principais baluartes do iluminismo, né? Baluarte é quando você tem uma referência, pensadores que vão dar o norte sobre o que seria esse período. Pensadores que acabaram levando no peito mesmo a batalha para esse novo momento da filosofia, para esse novo momento da história da humanidade, né? A gente precisa entender, pessoal, que tanto agora no iluminismo quanto na antiguidade, o que muda o mundo? O que faz com que as coisas se transformem ao longo do tempo? São as ideias. Então, as ideias mudam pessoas, as pessoas mudam o mundo. O iluminismo, ele traz consigo uma carga muito forte de uma mudança de ideias que vão acabar moldando o período que vai suceder aí, que vai vir posteriormente a essas revoluções que eles vão produzir. Aliás, revoluções que vão se estender a vários outros continentes, inclusive ao Brasil. Se você for comparar aí o iluminismo e a Revolução Francesa como inspiradora da Inconfidência Mineira aqui e da própria independência dos Estados Unidos. Quer dizer, teve aí a influência direta das concepções de liberdade, de fraternidade, de igualdade, que são base aí do pensamento iluminista francês especificamente. Então, com a razão agora no topo do mundo, pessoal, as ideias dando norte aí na condução do mundo, os ideais iluministas eles vão ficar cada vez mais claros. A queda do absolutismo, a revolução burguesa, como já falamos, que não é o princípio de uma revolução popular, mas dos grupos de condução social, né, daqueles que tinham posse dos meios de produção, os burgueses, né, vão propor aí uma maior liberdade e o fortalecimento dos ideais liberais, pessoais e econômicos. E, além disso, um enfraquecimento maior ainda da igreja, com a perseguição do clero e a proposta de uma religião deísta, ou seja, uma leitura do sagrado de Deus e uma perspectiva mais racional. Bom, quem são os principais pensadores que vão acabar dando norte aí ao iluminismo, né? A gente tem duas figuras importantíssimas. Você tem o John Locke na Inglaterra, né? Um liberal também, empirista, e você tem o Voltaire, que vou falar já já. O John Locke, pessoal, ele é o pai do iluminismo, tá? Ele é considerado assim porque ele defende tanto o liberalismo político e econômico quanto a queda do absolutismo de uma maneira muito intensa, né? Então ele é a favor aí das liberdades individuais, próprias do pensamento liberal, obviamente. E o John Locke, pessoal, para ele o homem é o lobo do homem e sempre que possível a gente vai prejudicar os nossos pares. É por isso também que ele entende, que ele pede, que ele propõe, na verdade, que o Estado seja mínimo, mas que o Estado garanta aí a segurança e o cumprimento das leis, para que a gente tenha aí algum tipo de regramento que vá sustentar a postura do homem livre. Bom, então é por isso que o John Locke é considerado aí um dos principais contratualistas e pai do iluminismo, porque ele vai procurar aí a liberdade em todos os sentidos possíveis, vai ajudar a construir essa concepção que vai acabar se tornando aí algo importante para a história da humanidade também. Bom, a gente vai falar um pouco agora também sobre o Voltaire, que é um dos principais iluministas também francês nesse sentido. Ele vive na França e ele vai ajudar de uma forma muito intensa também a desenvolver esse pensamento. Voltaire, pessoal, ele nasce com outro nome. Esse nome não é o nome dele. Voltaire não é o nome dele, é um pseudônimo, na verdade. Né? O nome dele é François-Marie Arouet.
Só que Voltaire é um dos pseudônimos que ele usa. Aliás, ele é um escritor de mão cheia, escreveu várias, centenas de obras, e grande parte dessas obras vão ser de críticas, de uma maneira até ácida, contra as instituições, né, do Estado e da Igreja. Ele vai desqualificar a Igreja e o Império, buscando aí também as liberdades civis em todos os aspectos. Voltaire acabou defendendo, pessoal, uma grande reforma social, mesmo com leis rígidas para toda a sociedade, ele consegue fazer com que essas leis sejam aprovadas, tá? E ele, obviamente, por conta dos seus escritos, por conta da sua postura, ele foi preso 2 vezes. Numa terceira tentativa, ele conseguiu fugir para a Inglaterra, onde ele acaba encontrando e tendo uma relação mais próxima com Francis Bacon, que ele vai admirar durante muito tempo, e aí entrando cada vez mais com a ideia do empirismo nas suas concepções filosóficas, tá? Uma vez que o Francis Bacon é um dos principais pensadores empiristas. Bom, a gente falou de bastante coisa aqui sobre o iluminismo, sobre a Renascença, e eu espero que você tenha aí compreendido esse passo a passo, para que a gente possa então dar sequência ao nosso conteúdo, tá bom? Se você ainda não fez isso, se inscreve aqui no canal, deixa aqui o seu like e ativa o sininho para as notificações, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.